Vamos começar mais um programa Enfermagem e Cuidados. Estamos aqui hoje com duas convidadas, a enfermeira Tassiane e a nutricionista Ellen. Eu gostaria que elas se apresentassem um pouco para a gente conhecer um pouco o perfil que elas fazem antes da gente começar. Bom, me chamo Ellen, sou nutricionista, clínica e bariátrica e atuo na Cicatriclin Bauru, né, que é um centro avançado de tratamento de feridas. E quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de participar desse bate-papo. Sempre um prazer. E a Tassiane? Bom, meu nome é Tassiane, eu sou enfermeira, também atuo na Cicatriclin aqui em Bauru, né? Nós trabalhamos com pacientes portadores de feridas e com foco principal no paciente com diabetes, né? Então, a gente está aí nessa caminhada já faz um tempinho. E hoje nós vamos falar um pouco então do diabetes. Eu gostaria de começar então com a enfermeira Tassiane, que ela explicasse um pouco o que é o diabetes, qual a diferença, né, do tipo 1, tipo 2, que ela explicasse um pouco para a gente. Sim, diabetes a gente sabe que é uma doença que afeta o nosso metabolismo, né? O diabetes tipo 1 é um diabético que a gente fala que é como se fosse uma doença autoimune. Por quê? Porque o próprio organismo, ele cria anticorpos e não deixa o pâncreas produzir insulina suficiente, né? Ou até mesmo não produz. Então, é uma condição genética. Muitas pessoas já nascem com essa condição ou desenvolve até a fase infantil ali, consegue identificar o fator dessa pessoa com diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 já é um diabetes que vem mais na fase adulta, né? É o nosso organismo que cria resistência à insulina, né? E a gente fica com alto índice de açúcar no sangue. Como a insulina é um hormônio, a gente, como criou uma resistência, a gente não consegue, digamos assim, tirar esse açúcar que está dentro do sangue em excesso, né? Transportar para outras células, para transformar em energia, que é o que acontece naturalmente no nosso organismo. Então, são esses dois tipos de diabetes que a gente vê mais hoje. O tipo 1, geralmente não, na maioria das vezes, né, a grande maioria já é um paciente que é insulino dependente, entra com a insulina, por quê? Porque ele não produz esse hormônio. E o diabetes tipo 2, ele já começa às vezes com medicamento e não precisa ser inicialmente já com a insulina. Ok. E eu queria saber da Ellen, como que a gente pode fazer a prevenção, né, do diabetes, né, com a alimentação? Tá, é através de uma alimentação equilibrada, tá? Quando eu falo equilibrada, é contendo mesmo, né, todos os macronutrientes, carboidrato, proteína, gorduras saudáveis, né, que são aquelas presentes no abacate, nas oleaginosas, também no azeite de oliva. Uma alimentação rica, né, em fibras, tudo isso auxilia aí no controle glicêmico. E como que a gente pode, Tassiane, melhorar um pouco essa condição? Porque o diabetes está crescendo cada vez mais. Como que a Sim. gente pode melhorar isso? Infelizmente, eu acho que a Ellen concorda comigo, hoje o último censo, né, o último censo que a gente fala que saiu relacionado a essa doença, a gente já tem 20 milhões de pessoas no Brasil portadoras de diabetes. E aí nos próximos 5 anos, aumentar em torno de mais de 2 milhões, mas a gente acha que é até muito mais, né, Ellen? Crianças. E existe uma estimativa que até 2030 tenha mais 2 milhões de pessoas com essa doença. Mas conversando aqui, né, no âmbito profissional, na área da saúde, e a Ellen a gente conversa sempre bastante, a gente acha que isso pode acontecer até muito antes, né? Com certeza. Então, isso é uma condição bem triste e está altamente relacionado ao nosso estilo de vida, né? O diabetes tipo 2, ele está diretamente relacionado ao nosso sedentarismo, ao sobrepeso e aos fatores hereditários também. E a gente tem uma tendência muito grande, né, por conta dos nossos hábitos mesmo alimentares hoje em dia, tudo que é muito mais rápido, muito mais prático, então infelizmente, essa condição é bem grande aí, uma estimativa bem grande nos próximos anos. Já que você falou de hábitos alimentares, né, vamos aproveitar a Ellen aqui para saber o que a gente deveria fazer, então, para prevenir ou para não, né, aumentar tanto a diabetes na parte de alimentação. O que a gente seria ideal para a gente? Para prevenir é fazer o controle, né, de peso.
Então, assim, já vou falar, entrar na questão dos hábitos, já vou para a alimentação. Então, é fazer o controle de peso com alimentação balanceada e a questão de manter o corpo ativo, né? Então, praticar atividade física é essencial. E aí, com relação à alimentação, o que devemos evitar? Alimentos, né, processados, doces em geral, frituras, né? Então, refrigerante, embutidos, alimentos muito gordurosos, todos esses devem ser evitados. Não só para evitar diabetes, mas, né, deve ser evitado pela população em geral, né? E aí, inserir, né, alimentos mais saudáveis, como frutas, vegetais em geral, né, e os alimentos ricos em fibras. Evitar também o açúcar adicionado, aquele açúcar que fica na mesa, sabe? Que a pessoa tem costume de, às vezes o café já tá adoçado, mas vai lá. Então, assim, evitar esse consumo exagerado, né? Farinha branca, dar preferência para os cereais integrais. E, Tassiane, a gente sabe que existe diabetes tipo 1, tipo 2. Existe mais algum tipo de diabetes, ou pelo menos mais um, que você pudesse nos explicar ou citar? Porque as pessoas só escutam falar, né, diabetes tipo 1, tipo 2, mas não existe só essas duas, né? Existem vários tipos de diabetes, mas o mais comum que vocês vão escutar realmente é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional, né, que acomete as mulheres na fase da gestação, que ela cria uma resistência insulínica por conta dos hormônios da gestação. Isso não significa que a paciente será uma diabética depois que o nenê dela vir a nascer, né? Então, durante a gestação, quando é identificado que uma gestante está num risco de diabetes gestacional, o médico obstetra geralmente já entra com uma medicação, já encaminha para o nutricionista para ter uma dieta balanceada e fazer o controle glicêmico através da glicemia capilar. Então, começa todo um tratamento, porque tem o risco desse bebê, né? Então, para que esse bebê não seja um bebê diabético ou não tenha aquele desenvolvimento do bebê grandão que a gente fala, aquelas crianças que nascem muito grande, porque a mãe teve uma diabetes gestacional, muitas das vezes não controlada de forma adequada. Sim. E Ellen, quais os mitos assim na alimentação do diabético que você escuta mais, né? Mais do que a gente. Olha, Flávia, o mito assim mais comum é que diabético não pode comer fruta, quando na verdade pode e deve, né? Desde que consumido com moderação. Assim, a gente pede, né, para associar, recomenda que associe também o consumo de fruta com uma fonte de fibra, com uma fonte de proteína, né? Porque retarda a absorção da glicemia, do carboidrato, evitando o pico, né, de glicemia. Então, pode ser inserido e evitar também a combinação de várias frutas, né, juntos, comer duas, ou até a quantidade também. Então, precisa ter um controle maior. Agora, um outro mito também que sempre é necessário alertar é com relação a achar que diabético só pode consumir alimentos diet. E aí, o que acontece? Eles abusam disso, porque acham que já que é diet, podem consumir. E os alimentos diet é necessário, né, tá lendo rótulos e tudo mais. Então, esse é um trabalho também que o nutricionista precisa fazer em conjunto com o paciente, porque alguns alimentos eles são ricos em gordura saturada, né? É aquela coisa para dar sabor, acaba abusando de outros componentes que não vai ser benéfico também. Então, essa coisa de que só pode comer alimento diet também precisa ter um certo cuidado. Na verdade, nada com exagero. Se a gente pensar, Exatamente. Né? Tendo diabetes ou não, sim, nada exagerado na alimentação. Mas às vezes essa questão de trocar um alimento, né, na sua apresentação normal, digamos assim, tradicional, para o diet, se olhar no rótulo, às vezes é preferível que ele consuma o alimento tradicional, ao invés do diet, porque eu falei, às vezes vai ter tanta gordura saturada, sódio, às vezes está riquíssimo em sódio. É bem alto, geralmente. Exato, então não compensa muitas vezes fazer essa troca. E Tassiane, e assim a assistência, né? Os cuidados, a assistência que a gente tem que prestar com o paciente diabético, né? Porque quem está em casa tem que pensar nisso, né? Tem.
Eu acho que o paciente diabético é sempre um desafio para nós, principalmente o tipo 2, porque ele não era diabético. Então, tipo assim, ele comia tudo, ele não tinha nenhuma restrição, e a partir do momento eu falei para ele que ele tem, né? O médico falou, e a gente vai dar uma orientação para o paciente. Eu sempre peço para que o paciente tenha alguém junto, um filho, uma esposa, alguém que vai dar um suporte, porque vai precisar. Porque depois das orientações nutricionais, essa pessoa vai ter que ajudar no começo a ele ter novos hábitos, como tomar o medicamento na hora certa, ir ao médico na periodicidade certa, porque ele acha que ele foi uma vez, ele identificou que ele tem diabetes, o médico passou o medicamento, ele não vai voltar mais. Né? E dependendo do paciente, volta a cada 6 meses, 1 ano, 3 meses, vai depender, né, do curso da doença. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade e a gente tenta sempre estar trabalhando essa questão da educação com eles. Olha, precisa ir, precisa fazer os exames, né? Fazer o teste de, mas eu vou furar meu dedo 3 vezes no dia? Vai, nesse momento é necessário. Até mesmo para quando ele voltar no médico, o médico ter um parâmetro e dosar a medicação da forma certa, porque o início é muito difícil, dá um desconforto, porque é uma medicação que você não está acostumada. Às vezes eles estão vindo com níveis glicêmicos já há muito tempo, porque um diabético tipo 2, ele nunca é um diabético hoje, ele já está sendo acometido com altos índices glicêmicos ao longo de muitos anos. Então, quando ele descobre, é porque teve eu falo um gatilho, alguma coisa aconteceu. Ou ele emagreceu demais, ou ele engordou demais, e tá tendo muita sonolência, tá indo muito no banheiro fazer xixi. Não tem aquela história que eles falam? Nossa, mas eu levanto tantas vezes para ir no banheiro fazer xixi. Aí começa a dar um start. Aí ele vai no clínico, conta toda essa história, o clínico começa a buscativa. Mas desde quando isso está acontecendo? Então, o organismo está vindo lá, com picos de hiperglicemia, passou pelo médico, entrou com a medicação, vai ter alguns efeitos colaterais, até adaptar a dosagem. E nesse momento é que não pode desistir, né? A gente não pode negligenciar a diabetes, que é o que acontece. Então, assim, e o fator alimentar está embutido, assim, é o fator principal. Então, eu acho que é uma luta muito difícil, mas quando ele tem uma equipe multiprofissional atuando com ele, enfermeiros, nutricionistas, um endócrino, a gente consegue ir trabalhando esse paciente da melhor forma possível. Sim. Que não adianta, às vezes toma medicação, né, corretamente, busca, às vezes, medicações até mais caras, né, tem condições de pagar, acaba pagando, né, buscando o que há de melhor aí, mas aí se tiver uma alimentação ruim, não se preocupar com essa mudança de hábito, infelizmente, é bem difícil o controle. E eu acho que o mais difícil é a mudança de hábito. Com certeza. Né? Porque tem pessoas que tomar o remédio é super tranquilo, Sim. né? Tem pessoas que não gostam, mas a maioria, o remédio é o mais fácil, vamos dizer assim. Mas a mudança de hábito, né? De alimentação, como a Tassiane falou, né? Às vezes passa uma vida toda, porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico já, né? Às vezes já está com 60 anos ou antes, mas enfim, já passou uma boa parte da vida com hábitos ruins, né? E aí, de repente, recebeu o diagnóstico, né? E até ter essa virada de chave, que precisa de fato mudar, praticar atividade física, né? Evitar certos alimentos que talvez ali era, né? Fazia parte do dia a dia dele, evitar e passar a priorizar outros. Então, assim, é um processo mesmo que com alguns acontece mais rápido, com outros nem tanto, mas a gente está ali para conscientizar. E você acha assim, o que a gente escolher esses alimentos, assim? Tem alguma indicação? É montado um cardápio? Sim, nutrição? Como é que essa pessoa escolhe esses alimentos? O ideal é, né, como nutricionista, a gente monta esse plano alimentar para o paciente ali ter uma direção, né? Para ele ter um norte. E aí a gente também passa a educar esse paciente, né? Tá dando preferência aos alimentos integrais, né? Frutas e alguns alimentos também com baixo índice glicêmico, como batata doce, frutas, a pera, a maçã.
que possuem baixo índice glicêmico. Então, também ajuda a controlar, né, os níveis aí do açúcar no sangue, né? Falando de uma forma mais simples. Então, é basicamente isso, assim, que eles passam a ter esse... E aí, priorizar também as proteínas magras, né? Como aves, peixes, ou se for a carne bovina, né? Procurar os cortes magros. A preparação também é muito importante, né? Prioriza, por exemplo, o frango, consome mais vezes na semana, ele vai lá e frita, né? Então, é importante todo esse trabalho, esse trabalho de conscientização para que dê certo, né? Não adianta só falar de uma coisa, esquecer de falar sobre o preparo também. Até, assim, gosto de trabalhar com até receitas, né? Para ele ver que dá para... Não é, assim, uma sentença, é isso, não é uma sentença, não é um fim, sabe? Para ver que dá para inserir, fazer umas receitinhas, um bolo bacana, tem várias receitas de bolo sem açúcar que ficam gostosa, sabe? Então é um trabalho mesmo de educação, sabe? E que tem que ser acompanhado, não é simplesmente, eu fui no nutricionista, peguei o plano alimentar e sumo. Não, precisa, precisa acompanhar, porque assim, né, se não tá dando certo, a gente tenta mudar a estratégia, mas assim, a reeducação alimentar vai ser sempre em volta disso, não tem como fugir, né? A partir do momento que tem o diagnóstico, não tem como fugir daquilo, mas a gente muda, se for o caso, algumas estratégias, tentar ao máximo facilitar, né, a vida do paciente. Para ele aderir, né? Exato. Senão ele acaba desistindo. Exato. Você falou de frango, né? Tudo. Qual que é a importância da proteína e da fibra que você falou um pouco, né? Elas ajudam, elas retardam a absorção, a digestão e a absorção do carboidrato. Então, por isso que a gente sempre recomenda estar combinando, né, uma fonte de carboidrato com uma proteína ou com uma fibra. Então, vai comer uma fruta, por exemplo, como, né, você perguntou sobre as frutas, não é isso que não pode mais comer. Pode e deve. E aí combina, por exemplo, vai comer uma fruta com iogurte, né, uma fonte de proteína, ou com aveia, uma fonte de fibra, que aí então ajuda a retardar essa absorção para que não aconteça o pico. Entendi. O pico glicêmico. Então, assim, é extremamente importante, tá? E aí até legal fracionar, né? Todas as refeições ter uma fonte de proteína ou de fibra para poder E assim, fracionar essas refeições também é importante, tá? Não pode... só... o diabético também tem... Alguns pacientes, a gente tem essa dificuldade, né, de falar que ele precisa fracionar. Não pode ficar muito tempo sem se alimentar, porque senão vai acontecer o pico glicêmico quando ele se alimentar, ou também a hipo, né? Então, o ideal é fracionar mesmo, 5 a 6 refeições ao dia, e sempre que possível colocar, então, uma fonte de fibra e de proteína para estar fazendo essa absorção de forma mais lenta. Ou fibra ou proteína. Ou proteína. É claro que aí o plano alimentar é legal, né? É interessante, porque daí a gente faz a combinação de forma adequada, né? Adequa aí as quantidades, né? É importante falar isso também para não sair colocando proteína em tudo quanto é refeição, porque daí pode acontecer de sobrecarregar o rim também. E a gente sabe que diabético, uma das complicações também são as lesões renais. Então, por isso a importância do nutricionista, gente. E aí, Tassiana, eu queria saber do pé diabético, a gente escuta falar muito, né? Sim. Então, o que é o pé diabético? O que você poderia falar pra gente? Sim. Na realidade, o paciente diabético, né, nem todo paciente diabético, ele tem um pé diabético, já começa por aí. Por quê? Porque o paciente diabético que faz os seus cuidados adequados, mantém o nível glicêmico dentro dos parâmetros normais, né, uma boa dieta, faz atividade física, ele vai ter uma vida mais tranquila com o diabetes. O paciente que ele não é tão regrado, ou ao longo dos anos, ele já tem um diabetes há muitos anos, e vem lá, picos de hiperglicemia, de hipoglicemia, o que acontece? Ele vai danificando a sua parte neural, a inervação da parte periférica. Eu falo assim, toda vez que você tem um pico de hiperglicemia e depois de hipo, você machuca o seu organismo, tá? Então,
O paciente que tem diabetes e está numa condição que não controla, que está tendo esses picos glicêmicos, ele vai perdendo a sensibilidade das periferias, principalmente na região dos pés. Perde-se das mãos também, mas isso no menor índice. Então, eles têm aquela sensação de formigamento nos pés. O pé fica com aquele todo pintadinho, né? Muda a coloração, perde sensibilidade, porque ele, né, tem uma chance aí de se transformar num paciente com neuropatia diabética, né? Por conta dessa disfunção toda, dessa hiperglicemia. E com isso, a maioria não percebe. Ele só vai perceber que perdeu a sensibilidade quando acontece um ferimento. E aí, eu acho que a Flávia já viu, a Ellen que trabalha lá na clínica com a gente também, já presenciou. Daí, na hora que chega para nós, ou numa unidade básica, ou numa unidade de pronto atendimento, particular, ou, né, pública, já chega com o pé como infeccionado. Porque ele não sentiu que ele machucou, ele continuou andando, fazendo suas atividades, só vai perceber, às vezes, quando já está com odor, já está com secreção purulenta, né? Então, por conta dessa neuropatia que ele não percebe, hoje meu pé está formigando porque eu fiquei muito tempo de pé, né? Eles relacionam Não assim. associa uma coisa Não com a outra, associam. né, às E o vezes. paciente diabético, ele tem que ter muita atenção aos pés. Porque não só o machucado, mas a gente fala as lesões fúngicas, ou uma coisa que eles falam popularmente, a frieira, né? Num paciente diabético, pode abrir uma lesão. E quando abre uma lesão no paciente diabético para ter uma infecção, é questão de horas, por conta de todo o seu metabolismo, né? Então, esse paciente, ele tem que ter uma atenção, inspecionar os pés todos os dias, usar um calçado mais adequado. Então, geralmente, esses pacientes que já têm esse formigamento, já tem, né, tá sentindo algo diferente, ele já é um paciente que tem o pé diabético. O pé dele já está sofrendo por conta da diabetes, provavelmente já tem uma neuropatia e tem que ter cuidados mais específicos, tem que ter uma atenção maior. O uso de um calçado mais adequado, abandonar os chinelinhos de dedo que não traz proteção e todos os dias, se possível, olhar para os pés, enxugar bem entre os dedos e ver se não tem algo diferente ali. E ao menor sinal que eles perceberem, é procurar por atendimento. E a gente vê muito, né? Quando chega para procurar, às vezes tem coisas que tem que fazer cirurgia, amputar, né? Amputação, porque tá bem Exatamente. feio já. E o risco, né, de virar, né, uma infecção maior ainda Exato. e perder mais partes do corpo ainda, né? Com certeza. E infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina, né? Os índices são grandes, né? Os pacientes não percebem quando chega para nós, às vezes já está numa situação muito crítica, que a única alternativa que o médico tem é realmente fazer uma amputação, ele perdeu o membro, mas salvar o paciente, a vida desse paciente, né? Sim. Então é bem complicado. Mas se der para prevenir, melhor do que muito chegar com nesse certeza, ponto, né? com certeza. E aí a gente tem uma curiosidade, né? A gente escuta falar muito, né, de adoçante. E a gente, da área da enfermagem também, que adoçante que é melhor, né? Qual tipo de adoçante? Porque a gente vai no mercado, na prateleira, tem um monte de tipo que você não tem noção muito do que é o ideal, o que é o melhor, né? Se você não tá comprando uma coisa que vai piorar ainda, né? Tem uma infinidade, né, de marcas, de tipos. E aí, assim, para o paciente diabético, os mais recomendados seriam aqueles que não calóricos, né, que não possuem calorias. Então, sucralose é uma boa opção, aspartame. E aí nós temos as opções naturais, né, que são bons também, como estévia, xilitol, eritritol também, que eles, apesar de não serem sem calorias, mas são naturais, né? E eles também não aumentam o índice glicêmico. Mas eu acho no mercado, aonde? Sim. Esses naturais para comprar Sim, no mercado. sim, no mercado, tá? E assim, leem, né? Precisa passar, o pessoal que recebe o diagnóstico precisa, sempre oriento, ter o hábito de ler rótulo, né? Então, pega, vê o que tá levando, tenha certeza de que é aquilo, né? E, no
entanto, apesar desses serem os recomendados, o ideal também é ir educando o paladar, né? Com essa questão de alimentos muito doces, né? E passar a dar preferência para alimentos que são naturalmente doces, né? Então, por exemplo, vai comer uma fruta, pega uma fruta já, né, mais madura, talvez não precisa acrescentar, vai comer com iogurte natural, por exemplo, tem gente que tem que adoçar, né? Então escolha uma fruta mais madura, né? E educando o paladar para se acostumar, né? Com tirar esse costume de tudo ser muito doce, porque adoçante geralmente é muito doce, né? Sim. É o que você falou, né? Mudança de hábito. Exato. Tudo a gente volta na mesa Exato. e gira em torno disso. E reclamam muito também do sabor residual dos adoçantes. Então, o ideal mesmo é ir tirando aos poucos. Eu falo, quem bebe até, não precisa ser nem ser comida, às vezes um suco, um refrigerante, que já é para zero, que a gente fala, né? Você sente mesmo um gosto diferente, Sim, né? É verdade. Que já chama a atenção da gente, né? É verdade. E às vezes é até doce demais. Sim, né? exatamente. Às vezes é muito doce, que você fala, você vai achar que é uma coisa pouco doce, e não é. E o sabor é muito doce. Sim, é verdade. Tem isso também. Então, o ideal é ir mudando mesmo. Evitando, diminuindo, né? E tentando não usar. O ideal seria não usar, então, Exato. Né? Mas se for usar esses que são mais naturais. Isso. Essa é a recomendação. E eu gostaria que vocês, né, falassem pra gente uma mensagem, né, que se vocês pudessem, para essa população que é diabética, que vem crescendo diabetes. Sim. O que vocês poderiam deixar de mensagem? Não, para as pessoas que ainda tá aí, né, parte da nossa população que não é diabética, mas a gente sabe que os índices estão crescendo drasticamente, que tudo gira em torno dos nossos hábitos alimentares, atividade física. A gente sempre falar e lembrar que o diabetes é uma doença muito silenciosa, uma doença que acomete o nosso organismo como um todo. Então, o melhor cuidado ainda é a prevenção, né? Então, a gente tem que se prevenir. Eu tenho esperança porque a gente tem um movimento aí das pessoas, acho que os mais jovens, essa era do se alimentar mais com coisas orgânicas, fazer muita atividade física, isso é interessante. Eu acho que a gente tem que estimular, né? Então, eu acho que tudo gira em torno dos nossos hábitos mesmo. A atividade física está diretamente relacionada também. E para os pacientes que já são diabéticos, que sigam os cuidados, né, do seu médico, da sua nutricionista, da enfermeira que faz, né, o seu atendimento periodicamente, e inclua a atividade física na sua vida, e também inclua, que eu acho que falta um pouco da nossa população ter o hábito de ter um nutricionista como um profissional de acompanhamento periódico, né? O que a Ellen falou faz total sentido, então tem que ter, né? Porque depois que a Ellen veio trabalhar com a gente tem uma outra visão também, que não é difícil, né? Você fazer um controle glicêmico através da alimentação, isso vai te ajudar muito. Então, eu espero que vocês continuem indo ao médico, que olhe para os seus pés todos os dias, peça para alguém olhar se não tem nada, e se tiver que está alguma coisa errada, procura por atendimento. E você, Ellen, quer deixar uma mensagem também para a gente, para as pessoas? Quero sim, com certeza. Bom, como a Tassi falou, é extremamente importante, né, o nutricionista, né, estar fazendo esse acompanhamento. Não negligenciem, gente, a alimentação, é extremamente importante a prevenção, né, que seu alimento seja o seu melhor remédio, tá? Então, busquem essa ajuda, nós estamos aqui, não vejam o nutricionista apenas como profissional que vai dificultar, né, que vai piorar a alimentação de vocês, muito pelo contrário, tá? O nutricionista é o profissional que tá para facilitar a vida de vocês, para conduzir vocês, né, na luta aí contra essas doenças e promover saúde. Esse é o nosso papel. Isso mesmo. Eu queria agradecer, então, as duas por ter vindo aqui
fazer esse programa com a gente, dar toda essa informação importante do diabetes, né? Os mitos, os cuidados, que adoçante que a gente tem que adquirir, que a gente, né, muitas vezes não sabe o que fazer. E vocês trabalham numa clínica que mexe com vários tipos de curativo, uma clínica muito grande, e um deles é o diabetes. Então, a experiência de vocês é muito ampla. Então, eu agradeço muito por vir compartilhar, né, e ensinar um pouco a gente com toda essa parte, toda a sabedoria de vocês. Eu que agradeço Eu que pelo agradeço convite. também e estou à disposição. Muito obrigada. Então, nós encerramos hoje mais um programa Enfermagem e Cuidados. Muito obrigada.